queridos, então começamos mais um Edificando Vidas, nesses temas maravilhosos que estamos ministrando aí ao longo dos programas, né? Falando sobre família, todas as terças-feiras aqui no Centro Familiar Vida Nova em Cubatão. Se você não conseguiu vir nenhum, olha, eu sinto muito por você, viu? Porque o que nós temos falado e ministrado, o que Deus tem ministrado no coração de cada um aqui é algo fantástico, querido. Falar sobre família é algo fantástico, né? Hoje em específico a gente vai estar falando sobre criação de filhos, entrevistando a Miriam, uma psicopedagoga, uma amiga particular, pessoal, né? Mas eu queria muito que você compreendesse, você que assiste, não perca nenhum instante, porque muitas coisas que nós vemos, nós hoje em dia achamos que não afetam em nada as crianças. Dá mais liberdade, dá menos disciplina, divórcio, o importante é ser feliz. Veja, tantas questões e temas polêmicos. E o que temos criado, né? Temos criado uma geração para a glória de Deus ou uma geração para a glória de homens? Eu quero que você fique aí e assista, que com certeza Deus vai falar com você. Fique ligado. Can't you feel the sun shining on us? So many gifts in you, and it comes from love, comes from love. It's knocking, can't you hear? Open up now, don't be scared. To win you have to fail, throw one in the air, one in the air. There's so much inside you, you don't even realize. You need to let it shine. Walk out in his footsteps, only breathe right, only look to the sky. Sometimes Então, começando o nosso quadro de testemunhos, Miriam, mais uma vez, né? Porque faz tempo que eu já te entrevistei, né? Faz tempo, mas hoje aqui como psicopedagoga, muito chique, viu? Muito chique, amiga pessoal, graças a Deus. Mi, a gente tem abordado esse tema família 4 terças-feiras, né? E hoje foi a terceira, falando sobre criação de filhos. E criança é sua especialidade. Eu falei aqui que a Miriam é muito lúdica, muito, né, palhacinha assim, porque uma vez eu cheguei na igreja e vi você vestida de palhacinha. Eu achei fantástico, querido, porque ela tem um jeito todo assim dela, né, de trabalhar com criança. E algo que tem preocupado muito, Miriam, a igreja, a nós hoje, é realmente essa questão de criar filhos. Hoje a criança, ela repete tudo, ela imita tudo, mas é importante a gente pensar, ela imita o quê? Ela imita a quem? Se muitas vezes não tem a referência dentro de casa. Porque mesmo com os pais cristãos, pode acontecer de não ser uma boa referência para ser imitado. O que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Aquela família perfeita, pai e mãe na igreja, envolvidos, tudo. E às vezes o filho começa a apresentar alguns problemas e tudo, quando vai ver aquilo é sua fachada. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, que é a sua área, né? O que você acha que as crianças mais têm imitado hoje? Tá. Então, você já começou falando a palavra-chave, que a criança, ela imita tudo, seja para o lado positivo, seja para o lado negativo. Então a gente, como pai, como mãe, a gente tem que ter em mente o seguinte: todas as minhas ações, todas as minhas atitudes e palavras, meu filho está ouvindo, não importa qual é a idade que ele tenha, pode ser bebezinho ali de berço, de colo, ele está ouvindo e isso está sendo guardado, né? A nossa mente é tipo um computador, ali está sendo registrado. E hoje em dia o que eu vejo, pastor, é assim, tanto na minha área como pedagoga, como psicopedagoga no consultório, é que assim, infelizmente os pais eles não estão atentos a isso. Ainda em pleno século XXI se usa aquele ditado: faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E aí a gente tem que trazer aqui essa reflexão de que pai, mãe, não adianta você falar,
faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Porque até eu falei em uma das nossas bancadas aqui, né, sobre o nosso cérebro, uma das partes do nosso cérebro, que é o lobo occipital, que fica aqui atrás, que ele enxerga, né? A gente pensa que são com os olhos, mas está aqui primeiro no nosso cérebro. E depois essa mensagem que você enxergou vem para o lobo frontal, né? Que é aí onde você vai fazer, qualquer ser humano faz isso. Ela vai fazer o quê? Será que isso aqui é bom? Vai fazer análise. Então, quando o pai está falando, mas ele não está fazendo, o que está sendo registrado primeiro? É o que ele está fazendo ou o que ele deixou de fazer. Então, as nossas crianças hoje, seja qual for a idade, ela está imitando tudo que o pai faz, o que o pai fala, o que está na televisão. Quantos pais hoje, com a vida corrida, acham que deixar o filho assistindo televisão enquanto ele está fazendo alguma coisa dentro de casa, isso é melhor. E não é. Seria melhor que a criança estivesse do ladinho, né? Se a mãe está fazendo uma comida, tá junto ali com todo o cuidado por causa do fogão. Se o pai está de repente arrumando alguma coisa do carro, trazer também para perto, seja menina, seja menino, como eu falo, né? Não existe brincadeira de menina e brincadeira de menino. Existe brincadeira de criança. Existem as coisas que a criança pode fazer. Então, por que não estar com o teu filho na cozinha enquanto você está fazendo um arroz? Agora tem muito isso, assim, né? Meu filho não entende, ele é muito pequeno. Estou com problemas com minha esposa, estou com problema com meu marido, casais que discutem muito, isso independente de estar na igreja, de não estar na igreja. Às vezes você está na igreja e você dentro de casa, querido, né? Só Jesus na causa, muita discussão. Às vezes a pessoa dá liberdade para realmente o diabo entrar e fazer aquela confusão e a família começa o quê? A se degenerar, porque ele pensa que a criança não está entendendo, daqui a pouco começa a não entender algumas atitudes da criança, fica rebelde, fica isso, fica aquilo. Então, como é que funciona isso? A criança não está entendendo, é pequeno, tem 3, 4, 5 anos. Entende ou não entende? Com certeza entende. Tanto entende que quando eles são bem pequenininhos, e aí eles vão lá na tomada, né? Você faz, não pode. O que a criança faz? Ela te imita, não. Ela tá te imitando, ela ainda realmente não tem noção do perigo. Mas isso no dia a dia, com certeza a criança vai entender. Se não fosse assim, não teria aprendizagem desde pequenininho, né? Quando a criança está aprendendo a falar, bebezinho, tá balbuciando aos 3 meses de idade. Por que é importante a mãe ou o cuidador, quando tá ali trocando a fralda, quando tá dando um banho ou a refeição, tá falando, tá fazendo aqueles sonzinhos, né? E a criança vai imitar. Se não tivesse esse entendimento, não faria isso já em bebê, né? Agora, criança, mas adolescência. Muitos falam assim, meu Deus, o meu filho não é adolescente, é aborrecente. O que eu fico chocada, né? Porque eu já falei aqui várias vezes que minha mãe sempre me disse, olha, filha, você não é aborrecente, você é adolescente. Por mais às vezes que eu fosse, né? Eu brinquei aqui ainda. Mas eu acho que é uma fase tão difícil, eu não sei porque eu não tenho filho nessa idade ainda, você tem. Mas eu acho que a criança, ela quer imitar. Mas eu posso dizer então que o adolescente, ele quer assim, ele quer um espelho, ele quer saber quem ele quer ser, ele está se descobrindo. Se a criança, ela quer imitar, o adolescente, ele quer o quê? Tá. Então, a primeira coisa, deixa eu só dar uma orientação que eu sei que você também gosta muito, sobre livros, né? Você fala assim, você ainda não tem filhos adolescentes e eu já tenho. Mas antes das minhas filhas, antes que elas chegassem à adolescência, o que eu fiz? Eu comprei um livro que fala sobre criando adolescentes. Porque assim, nós que estamos aqui na igreja, nós que fomos criados no Evangelho, temos a Bíblia como nosso referencial. Só que nós temos também outras literaturas para ajudar. Então, pai e mãe, procura estar atento, estar lendo esses artigos, esses livros que vão te ajudar demais. Os pais são governantes morais dos seus filhos. Então, assim, o senhor vai contar um pouquinho da sua história, né? Mas falando então que o pai governa essa moralidade do filho, ela forma esse caráter, essa personalidade, né? A questão da moral da criança, como é que fica quando esse filho cresce e não teve esse governo sobre a vida dele? Porque, veja, tem pai e mãe que não consegue nem se governar, quanto mais governar o filho, né? Tem pai que é descontroladíssimo, que bebe, que fuma, que xinga, que bate. Tem mãe, tem mulher que é totalmente desgovernada, né? Que gasta tudo que tem e o que não tem, que não consegue. Então, como é que fica, pastor, veja, quando os pais se eximem dessa responsabilidade de governança da vida dos filhos, que eu creio que foi, né? O senhor vai contar um pouco da sua história aí. Quando esse cara cresce
casa, como dá certo? Porque eu não tive governo na minha vida, eu não tenho referência de como é ser um bom pai, um bom marido, não tenho referência de como é ser bom em alguma coisa, porque o que eu tinha dentro de casa não é o que eu quero ser. E como agora encontrei Jesus, como é que eu faço agora para minha família não dar errado como a dos meus pais deram? Quando um filho ele não tem essa referência em casa, ele vai buscar fora, né? E não vai encontrar, né? Porque o que o mundo oferece, o que assim as amizades oferecem, não é aquilo que um pai, porque eu vejo, quando eu olho para a Bíblia, que a Bíblia ela fala que os filhos são heranças do Senhor, eu vejo assim de uma maneira como que Deus, ele deu para aquele pai, para aquela mãe, aquela criança, e Deus também deu para esse pai, para essa mãe, uma unção. Porque ser pai não é como as pessoas hoje aí no mundo pensam. Ah, ser pai, você vai lá, a moça engravida, você compra a fralda, você compra o leite, e pronto, fez o seu papel de pai, ou fez o seu papel de mãe. Né? É muito mais além do que isso. Porque quem vai confiar uma herança a qualquer um? Né? Então, ser pai é muito especial. E eu vejo que quando um filho ele não tem essa referência em casa, ele vai buscar fora. E fora também ele não vai encontrar, porque o mundo não ensina isso. Né? Nós vemos que a mídia não ensina isso, muito pelo contrário. Então os valores são completamente deturbados. E aí o que acontece? Você vê que os adolescentes, quando chega naquela fase de adolescência, para mudar para a juventude, é onde eles acabam entrando em conflito, né? Porque eles esperavam ter uma vida que eles não conseguem ter, porque eles não receberam isso. Na verdade, eu vejo assim, importante, só queria abrir um parênteses, porque a criança aprende por repetição, mas também ela imita muito. Tudo que vê. Você pode ver, se seu filho está assistindo um desenho, ele está imitando. Se a menina compra uma roupa, é porque a mulher da novela tinha uma sandália, uma blusa, o cara compra uma blusa de marca porque está na hora. Então, assim, então é isso, pastor. Quando chega nessa fase de adolescência, vai crescendo, vou buscar alguma coisa que eu possa me espelhar para ser. Porque às vezes eu sinto isso em alguns adolescentes ou em filhos carentes, né? Que são aqueles filhos que não tiveram essa referência em casa. E aí vocês jovens se liguem nisso, porque o ser humano é assim, né? Quero ser igual a alguém, quero ser igual a alguém, quero ser igual a alguém. Nisso, quem você é igual? Às vezes dentro de casa. O que o pastor está falando aqui, e você falou, o governo dos filhos está na mão dos pais. Então preste atenção. Se os filhos são como flecha na mão do valente, e o valente que tem na mão a flecha, ele vai direcionar essa flecha para onde ele quer. Então, Deus deu o governo da vida dos filhos aos pais. Mas preste atenção, nós não governamos sobre as pessoas. Foi até o pastor Eric aqui na conferência de liderança falou isso. Deus nos deu o poder, a autoridade para governar para as pessoas. Então você não vai governar sobre o teu filho, mas você vai governar para o teu filho, para que ele seja um homem de Deus, para que ele atinja o objetivo que ele tem que atingir, para que você possa direcionar ele o caminho que você quer, para que ele seja melhor do que você. Então, que eu já vi gente, às vezes eu vejo mãe falando assim, sua menina, cala a boca, eu sou sua mãe. Você não está governando sobre ela. Ela vai repetir. Você precisa governar para ela, para que ela seja uma pessoa melhor, para que o seu filho seja uma pessoa melhor. E o que tem acontecido hoje? Essa referência de governo, é o que o pastor falou, não existe mais em casa. Então os filhos hoje estão soltos, estão à berlinda. Não é isso, pastor? Eu tenho até uma experiência que eu tive com o Marquinho, há mais ou menos uns 2 anos atrás. O Marquinho hoje ele tem 19 anos, ele se batizou o ano passado. E sempre teve aquela pressão, né? Porque filho de pastor, com 17, 18 anos, ainda não se batizou, aquela coisa toda. E eu sempre procurei, assim, proteger ele nisso, né? Porque eu sei como é difícil ser filho de pastor. Porque tudo que você vai fazer, né? Seu pai é a referência. Pô, você é filho de pastor. Então, e eu lembro que, mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, o Marquinho estava numa fase... Por quê? Porque eu sou evangélico, eu tenho uns 17, 18 anos que eu aceitei Jesus. Mas
eu costumo dizer assim que a minha vida ela começou a ser transformada há pouco tempo. Né? Então é aquela coisa, ia para a igreja, tinha título, aquela coisa toda, mas ainda não vivia aquilo que Deus, né, tem para nós viver. Né? E às vezes é o caso de muita gente, muitas pessoas, elas são religiosas, né, ao ponto de se sacrificar para poder mostrar uma aparência, mas quando chega em casa, ela não está vivendo aquilo que a palavra de Deus determina, né, nos instrui a viver. E eu lembro que o Marquinho aí, na fase aí dos 15, 16 anos aí, aquela fase que a criança ela fica meio que perdida, e ele tinha algumas dificuldades para vir para o culto. Né? Chegava de domingo para vir para o culto, ele vinha, mas não vinha, você via na face dele que ele não vinha feliz. Né? E era justamente uma época que o Marquinhos é santista, e tinha jogos do Santos 6h30 da tarde, ele queria assistir esses jogos. Era a hora que a gente já está saindo de casa para vir para o culto. Né? Então tinha essa dificuldade. E isso, ela vai, como pai, você começa a ver uma situação que começa a sair do seu controle, e o homem, ele, pelo natural, assim, quando ele não consegue ter o domínio de uma situação, que ele consiga conversar, dialogar e trazer a situação para ele, muitas vezes ele tenta conduzir a coisa na ira, na força do seu braço. E eu lembro que um dia nós estávamos se arrumando para vir para o culto, e ele falou assim, pai, eu não vou porque eu tenho que fazer um trabalho, e eu tenho que entregar esse trabalho amanhã, na segunda-feira, e ele me vale nota, é importante, eu estou mal nessa matéria. E aquilo me deu um estalo de ira, porque ele passou o dia todo em casa, e ele só se lembrou naquele horário. E justamente tinha jogo do Santos 6h30. Então eu liguei uma coisa com outra, ele está querendo aplicar em cima de mim. Aí eu fiquei muito irado mesmo. Daí eu fui no quarto dele, e tudo que ele tinha, eu tirei. Videogame, celular. Ele era o último ano dele no ensino médio, ele ia fazer uma viagem para Santa Catarina, ficar uma semana lá, que era o que ele tinha escolhido para formatura. Então eu fui tirando tudo, né? E eu me lembro que eu cheguei no quarto dele e só fazia assim, ó, e falava, gritava, esbravejava, com mas muita ira mesmo. E tá bom, tu vai ficar e vai fazer o teu dever. E vim para o culto. E aí você imagina como a gente já vem para o culto, né? E eu me recordo que eu dobrei o joelho ali, e quando eu dobrei o joelho, o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração. E a pergunta que o Espírito Santo de Deus fez para mim foi, você também não se esquece? Quando o Espírito Santo de Deus falou isso comigo, eu travei, eu comecei a chorar, e eu comecei a enxergar as coisas por outro lado, porque até então eu via na minha razão. Né? E uma coisa que eu percebo também na igreja é que muitos pais perdem os seus filhos nessa faixa de idade. Né? É 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos. Por quê? Porque o pai não conseguiu trazer o seu filho com diálogo, com instrução, com conversa. E quando chega aquela idade que o filho tem que tomar a decisão, o pai quer tomar a decisão por ele, a mãe quer tomar a decisão por ela. E aí, qual que é a decisão dos pais? Você vai ter que ir, você vai ter que fazer, vai ter que ser do meu jeito. E aí o filho vai falar o quê? Eu não vou, eu não quero. Ele pode até ir, porque naquele momento ele está debaixo da tua casa, está debaixo da tua obediência. Mas na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai abrir fora. Bom, adolescente, o que ele quer? Primeira coisa, ele quer testar. Quem é que tem mais poder? Quem é que tem mais força? Se você é bem mais nova que eu, se você voltar um tempinho atrás da sua adolescência, você vai ver que quando tua mãe falava não pode, você não aceitava esse não pode, você ia até você vencê-la, era ou não é? Ou teu pai. O adolescente, o que ele quer é isso. Ele quer tentar ganhar um espaço para ele se autodefinir como poderoso. Porque ele tem lá fora um grupo que está olhando ele precisa ser aceito por esse grupo de amigos, né? Então ele vai tentar derrubar a tua resistência, tua autoridade de pai e de mãe. Então o adolescente, o que ele quer é isso, é mostrar assim, olha, eu posso. Ele não entende que ele está sendo rebelde, eu não aceito essa fala que é aborrecente, assino embaixo do que você falou, porque eles são bênçãos. Todo mundo que já passou por essa fase sabe que é fase.
é fase que faz parte do desenvolvimento. Até Jesus Cristo foi adolescente, né? O que será que a mãe de Jesus falaria como ele foi? O que a gente tem que ter em mente como pai e como mãe, pastor, assim, muito claro, é que a gente não pode desistir deles. A gente tem que amar, a gente tem que ter paciência, tem que orar de noite, levante, coloque as mãos sobre seu adolescente, ore por ele, interceda, repreenda tudo que é do mal, peça para Deus guardar a mente e o coração, porque com certeza você vai ver isso dando já resultados. Agora a gente falou uma coisa aqui hoje muito interessante, né? Que às vezes os pais, eles exercem um governo sobre a vida dos filhos, né? Até que eles sejam capazes de governarem a si mesmos, né? Mas muitas vezes os pais querem criar, governar ou educar com os fantasmas do passado. Então, na verdade, ele não está educando ou criando o filho dele. Ele está fazendo com o filho o que o pai dele fez com ele. Tem muito isso. Às vezes a pessoa quer fugir tanto do que ela viveu que ela entra no mesmo caminho. Com certeza, até foi muito importante quando você leu Efésios 6, 1 e 2 e 4, né? É muito importante porque a Bíblia diz o quê? Que os pais não podem provocar ira nos seus filhos. Então, se tem também mandamento, ordens, leis, instrução para os filhos, também tem para os pais. O que acontece, o que eu vejo é o seguinte: esse adolescente que foi criado desse jeito, sem limite nenhum, ele começa a falar o quê? Eu quero sair de casa, quando eu fizer 18 anos eu vou ter minha casa e vai ser do meu jeito. Querendo ou não, pastora, nós seres humanos, a gente já vai com isso, com essa intenção. Quem vai mandar sou eu. Só que quando chegam os filhos, a gente está repetindo sem perceber a mesma criação dos nossos pais, né? Um pai duro, um pai que quer exercer ali um governo total. A Bíblia diz que os filhos, eles são herança, né? Eles são como a flecha na mão do guerreiro, não é isso? Só que assim, o pai tem que entender que ele está com a flecha apontada, mas quem vai determinar aonde vai chegar é Deus. Quantos pais querem decidir até a profissão do filho? Quer decidir tudo pelo filho, e a gente tem que deixar que o filho, claro, com um certo direcionamento dos pais, que ele tenha essa escolha. Então a gente vê muitos pais tiranos. Mas a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai abrir fora. Ele vai buscar aquilo que ele acha que ele quer. E aí eu lembro que eu fiquei louco por acabar. E justamente eu estava fazendo alguns cursos da Universidade da Família e calhou de aulas tratarem sobre isso. Então eu cheguei em casa, fui direto no quarto dele, ele estava deitado debaixo da coberta, com os olhos cheios de lágrima ainda, estava triste pela situação. Eu comecei a conversar com ele, e pedi perdão para ele. E tem outro porém também, eu não tinha esse hábito, que nem eu não tinha o hábito de abraçar meu filho, de beijar, porque eu não fui criado assim, eu não fui educado assim, né? Então eu não tinha, então são coisas que você vai aprendendo e é difícil, né? Então naquele momento eu sentei com ele, conversei com ele, falei: olha filho, tudo que eu te falei, eu te peço perdão, eu não vou retirar as coisas que eu falei que ia retirar, eu entendo, eu também esqueço. Daí conversei com ele, mas assim, de tudo isso, para mim naquele momento foi o momento que eu ganhei meu filho. E eu lembro que quando eu estava saindo do quarto dele, que eu fui fechar a porta, ele me chamou, eu olhei para trás e falou: pai, vem cá. E ele se pôs de pé, me abraçou, me beijou e falou: pai, eu te amo. Então, daquele momento, se criou-se uma ponte, né? Assim, criou um caminho que não existia. Eu achava que tinha, mas não tinha. Não pela força que você estava dizendo, não pela força do seu braço, né? Você criou essa ponte de uma maneira que você nunca imaginou, talvez, que ela fosse ser criada. Na verdade, ganhou o coração dele. Porque às vezes o pai ele quer o filho, mas ele não é capaz de ganhar o coração do filho. E a gente pensa que talvez pedir perdão é sinal de fraqueza, mas eu acho que pedir perdão é sinal de hombridade, porque só pode pedir perdão se o cara for homem realmente para reconhecer que errou. Então, nós, pais, somos tão sujeitos a errar como como os nossos filhos, né? Se nós não ensinarmos eles a pedir perdão, eles nunca vão pedir perdão. E quantos pais, tirando, já aproveitando e já entrando aqui em outra coisa que eu lembrei, é sobre a parte do perdão. Pais que às vezes são ignorantes, são muito grossos, porque receberam isso
e estão assim também com seus filhos e não percebem que precisam pedir perdão e voltar atrás, engolir o seu orgulho, porque eu sou pai, porque eu mando e desmando, mas esse adolescente, essa criança, ela precisa ouvir do pai e da mãe: você me perdoa? Eu acho que eles nem sabem, né, Miriam, o poder que tem pro filho isso. Porque eu acho assim, quando um filho escuta o pai pedir perdão, é algo assim tão fora dos padrões de hoje, né, da realidade de hoje, que eu acho que eles pensam assim: nossa, o meu pai me pedindo perdão. Nossa, então, né, deve realmente... E isso, o ensinamento, eu acho, que gera um pai pedindo perdão pro filho, ensina mais do que muita coisa, né? E quantas vezes você que é pai, você que é mãe, fala: ah, não, eu pedi perdão? Não, mas eu sou o pai, eu sou a mãe. Mas acho que o segredo, foi o que o pastor Marcos Pinheiro falou aqui, né? O segredo, querido, é não a questão do orgulho, é a questão de você ganhar o coração do seu filho. E se necessário for pedir perdão, peça, né? Porque se você ganhar o coração do seu filho, amado, como é bom ser amigo do filho, né? E eu vou um pouquinho mais além, pastora. Nós estamos falando para um público que tem pessoas cristãs, tem pessoas também que não são, que assistem, né, graças a Deus, esse programa, mas principalmente para as pessoas que se dizem cristãs, filhas de Deus, servos do Senhor. A Bíblia diz assim, que nós representamos Deus para os nossos filhos. O nosso amor pelos filhos representa o amor de Deus por nós. Agora eu faço assim a pergunta: Deus não nos perdoou? Ele nos perdoou, Ele enviou Jesus para perdoar nós. Como que nós, meros mortais, pecadores, cheios de falhas, não vamos pedir perdão e perdoar também os nossos filhos? É para pensar, né? É, querida, é assunto para muito programa. É para muita programação, mas assim, só vindo aqui, né, Miriam? Só vindo aqui para você conferir realmente, né, toda a ministração sobre família. Miriam, obrigada mesmo, viu, por ter participado de todas as bancadas. Você realmente é uma profissional com excelência, amiga, né, acima de tudo. Mas, amado, que a mensagem que a gente quer deixar, né, para você que está na sua casa com tudo isso, é que a família, ela é algo muito valioso, né? É muito delicado você falar de família, porque Deus instituiu a família para ser bênção na face da terra. E o que o diabo tem feito com a família é massacrar, é amassar, é pisar, mas que você não permita que a sua família faça parte dessa estatística, né, de divórcio, de separação, que você possa fazer da sua família realmente exemplo para os amigos do seu filho, um exemplo de casamento para o seu filho, que você realmente possa fazer da sua família um pedacinho do céu dentro da sua casa. Obrigado, Vimilia, que Deus abençoe. E você que está em casa, querido, fica aí com algumas imagens ainda de tudo que aconteceu aqui e venha pro próximo que sempre, com certeza, tem sido bênção e vai ser bênção na sua vida também. Deus abençoe. Tchau, tchau. My faith will stand.